Olá, minha amiga, pare um instante. Feche os olhos por um momento. O Espírito Santo quer te dizer algo especial hoje sobre seus filhos. Algo que mudará para sempre a forma como você ora por eles. Se ficar comigo até o final, eu te prometo, você não será a mesma mãe de 5 minutos atrás. O Senhor me revelou algo sobre as correntes invisíveis que prendem nossos pequenos e como, com orações específicas, essas correntes se partirão uma a uma. Ah, minha querida irmã, antes de prosseguir, tenho que te pedir algo do coração. Clique no botão de inscrição, porque o que vamos dividir hoje não é por acaso. Deus te trouxe aqui por uma razão. E me diga nos comentários, você já sentiu a presença suave dele enquanto ora por seus filhos? Eu quero saber se seu coração de mãe já clamou em oração como o meu já fez tantas vezes. Apenas 3 dias atrás, eu estava no meu quarto de oração quando uma mãe me procurou com os olhos inchados de chorar. O filho dela, de 17 anos, tinha se envolvido com drogas. Irmã Caterine, ela me disse, eu orei e orei, mas parece que minhas orações não chegam ao céu. Eu peguei nas mãos dela e disse, querida, não é que suas orações não cheguem, é que existe um jeito particular de orar que libera o poder sobrenatural de Deus na vida de nossos filhos. Naquela mesma noite, eu a ensinei as orações que o Espírito Santo tinha me revelado. 3 semanas depois, aquele garoto estava no altar, chorando, entregando sua vida por completo ao Senhor. A mãe me ligou, soluçando, Irmã Caterine, o que houve? O que mudou? E eu respondi o que vou te dizer hoje. Não fui eu, querida. Foi o poder do Espírito Santo liberado pela oração exata de uma mãe que ousou acreditar. Sabe, minha doce irmã, por anos, eu achei que era suficiente orar, Deus, abençoe meus filhos. Mas o Espírito Santo me mostrou que há orações que quebram amarras específicas, orações que desfazem barreiras particulares, orações que acionam anjos para missões concretas. Não é mágica, é fé aplicada com precisão celestial. Deixe-me falar sobre Maria Helena, uma mãe de Guadalajara que participou de um de meus cultos 6 meses atrás. A filha dela, de 15 anos, tinha se virado totalmente contra Deus e a família. Ela usava roupas provocantes, andava com os garotos errados, e suas palavras eram como facas envenenadas no coração da mãe. Maria Helena tinha tentado de tudo: castigos, conselhos, súplicas, lágrimas. Nada adiantava. Naquela noite, após o culto, Maria Helena se aproximou com o rosto molhado de lágrimas. Irmã Caterine, ela sussurrou, eu sinto que estou perdendo minha menina para sempre. O Espírito Santo me impulsionou a colocar as mãos nos ombros dela e fazer uma oração muito específica. Não foi uma oração geral pela filha. Foi uma oração direta contra o espírito de rebeldia que a prendia. Eu orei assim: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do teu trono por esta filha preciosa. Eu anulo toda a missão do inimigo sobre a mente e o coração dela. Eu ordeno que todo espírito de rebelião, de desobediência e de coração duro a deixe agora mesmo. Eu envio anjos guerreiros para cercarem a vida dela e cortarem toda influência maligna. Eu declaro que o Espírito Santo vai tocar o coração dela de tal forma que ela se lembrará dos ensinamentos que recebeu em casa, que ela sentirá falta da presença de Deus que conheceu quando era pequena. Eu declaro que ela voltará, Senhor. Ela voltará para casa com um coração humilde e arrependido. 2 semanas depois, Maria Helena me ligou chorando, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. A filha tinha chegado em casa naquela tarde. Ela tinha tirado todas aquelas roupas inadequadas, jogado no lixo tudo que não orava a Deus, com os olhos cheios de lágrimas, tinha pedido perdão à mãe. Mãe, ela disse, eu não sei o que aconteceu comigo nesses meses. Era como se eu não fosse eu, mas ontem à noite eu senti como se alguém tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Minha querida amiga, sabe o que tinha acontecido? Uma mãe tinha aprendido a orar com precisão espiritual. Ela tinha entendido que nem todos os problemas de nossos filhos se resolvem com a mesma oração. Alguns precisam de libertação, outros de cura emocional, outros de proteção angelical, e alguns precisam que a gente quebre as maldições de família que têm agido por décadas. O Espírito Santo me ensinou que, ao orarmos por nossos filhos, devemos ser líderes espirituais, não mendigas desesperadas. Devemos entender a autoridade que Cristo nos deu como mães intercessoras. Devemos saber que temos o poder de atar e desatar no mundo invisível. Eu me lembro claramente da primeira vez que o Senhor me mostrou essa verdade.
Eu estava orando por um menino de 8 anos que começou a ter pesadelos horríveis. Os pais não sabiam o que fazer. Levaram-no a médicos, psicólogos, mas os pesadelos continuavam noite após noite. O pequeno chorava, gritava enquanto dormia, e os pais estavam desesperados. Quando eu orei por aquele menino, o Espírito Santo me revelou que havia uma maldição de família agindo. O avô do menino tinha se envolvido com bruxaria anos antes, e essa porta espiritual nunca tinha sido fechada. Eu guiei os pais em uma oração específica para quebrar essa maldição e fechar toda a porta para o inimigo na vida do filho. Nós oramos assim: Pai Santo, em nome de Jesus, nós viemos diante de Ti para quebrar toda a maldição de família que tenha vindo pela linhagem deste menino. Nós fechamos toda a porta que o inimigo usou para ter acesso à mente e aos sonhos dele. Nós expulsamos todo espírito de terror, de medo e de pesadelos. Em nome poderoso de Jesus, nós declaramos que o sangue de Cristo cobre este menino e que nenhuma seta do maligno pode tocá-lo. Nós enviamos anjos para vigiarem os sonhos dele e preencherem o quarto dele com a presença do Altíssimo. Naquela mesma noite, o menino dormiu em paz completa e, desde então, nunca mais teve um pesadelo. Os pais me disseram depois: Irmã Caterine, foi como se tivessem tirado uma nuvem escura da nossa casa. Ah, minha preciosa irmã, você está me ouvindo com o coração, certo? Porque eu sinto o Espírito Santo se movendo enquanto eu falo. Ele está tocando seu coração de mãe agora mesmo. Ele está mexendo em algo no seu espírito. Pode ser que você tenha um filho que parece perdido ou uma filha que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha netos por quem sua alma clama em oração dia e noite. Eu quero que você saiba de algo: Deus não te deu filhos para que você os perca. Ele os confiou a você para que você seja a intercessora e a protetora deles no mundo espiritual. E hoje o Espírito Santo quer te preparar com orações que vão mover montanhas na vida dos seus pequenos. Deixe-me te falar sobre Carmen, uma avó de 72 anos que veio me procurar um ano atrás. O neto dela, de 23 anos, tinha ido morar com uma moça que praticava bruxaria. Carmen me contou que o jovem tinha mudado completamente de personalidade. Ele não era mais o mesmo. Os olhos dele tinham ficado frios. Quando falava com a avó, era como se fosse outra pessoa. Eu ensinei a Carmen orações específicas para quebrar os laços de bruxaria. Eu expliquei a ela que, quando alguém que amamos está sob a influência do ocultismo, nós precisamos orar com autoridade espiritual, não com medo ou desespero. Carmen, eu disse, você vai orar todos os dias declarando que o sangue de Jesus envolve seu neto. Você vai atar todo espírito de bruxaria que estiver agindo na vida dele. Você vai declarar que todo o trabalho de magia feito contra ele volte para quem o enviou 7 vezes multiplicado, e você vai liberar anjos guerreiros para que cortem todo o laço espiritual maligno. Carmen orou fielmente por 3 meses. Um dia ela me ligou gritando de alegria: Irmã Caterine, meu neto terminou com aquela moça. Ele disse que teve um pesadelo horrível onde viu demônios ao redor dela e que acordou com uma paz sobrenatural para se afastar de tudo aquilo. Agora ele quer voltar para a igreja. O que tinha acontecido, minha amada? Uma avó tinha aprendido a guerrear no mundo espiritual por seu neto. Ela tinha entendido que nem todos os problemas se resolvem com conselhos humanos. Alguns problemas são espirituais e exigem soluções espirituais. Agora, deixe-me te perguntar algo muito pessoal. Você notou comportamentos estranhos em algum de seus filhos? Mudanças repentinas de personalidade, rebeldia inexplicável, pesadelos constantes, uma tristeza que veio do nada, vícios que você não entende de onde surgiram. Minha doce irmã, eu quero que você entenda algo. Vivemos em um mundo espiritual e nossos filhos estão expostos a influências espirituais todos os dias através da música que ouvem, dos programas que assistem, dos jogos que jogam, das amizades que eles têm, dos lugares que frequentam. O inimigo está sempre procurando brechas para atingir a vida de nossos pequenos. Mas aqui está a boa notícia: Deus nos deu autoridade para fechar essas brechas. Ele nos deu o poder da oração específica para libertar nossos filhos de toda a corrente do inimigo. Nós não precisamos ser vítimas passivas, assistindo ele destruir nossas famílias. Nós podemos assumir a autoridade espiritual. Eu me lembro de Esperança, uma mãe solteira de 2 adolescentes que me procurou completamente desesperada. O filho mais velho tinha entrado para gangues e a filha mais nova tinha começado a se cortar.
Esperança trabalhava em 2 empregos para sustentar os filhos e mal tinha tempo para supervisioná-los. Irmã Caterine, ela me disse, entre soluços, eu sinto que estou perdendo meus 2 filhos ao mesmo tempo. Eu não sei o que fazer. Eu orei, mas parece que tudo só piora. Eu ensinei a Esperança que ela precisava orar de um jeito diferente. Não apenas pedindo que Deus abençoasse seus filhos, mas assumindo a autoridade espiritual sobre as forças que os estavam atacando. Eu mostrei a ela como orar especificamente contra o espírito de violência que estava atraindo o filho para as gangues e contra o espírito de autodestruição que fazia a filha se cortar. Esperança, eu disse, você vai se levantar todas as manhãs às 5, antes de ir para o trabalho, e vai orar por 20 minutos declarando que seus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Você vai atar todo espírito de violência, de autodestruição, de tristeza. Você vai declarar que a luz do Senhor brilha sobre eles onde quer que vão. Você vai enviar anjos para protegê-los na escola, na rua, em todo lugar. Esperança fez isso fielmente. 6 meses depois, o filho tinha saído da gangue e estava trabalhando meio período em uma loja cristã. A filha tinha parado de se cortar e tinha se juntado ao grupo de jovens da igreja. Quando ela me contou o que tinha acontecido, Esperança chorou. Irmã Caterine, meus filhos me dizem que sentem como se houvesse uma proteção invisível sobre eles. Eles dizem que, quando estão em lugares ruins, sentem algo que os força a ir embora. Esse algo, minha preciosa irmã, eram os anjos que tinham sido liberados através das orações específicas de uma mãe que aprendeu a guerrear por seus filhos. E aqui você precisa entender algo essencial. Não basta orar uma vez e esquecer do assunto. A intercessão por nossos filhos é um modo de vida, é uma batalha espiritual constante, mas é uma batalha que podemos vencer porque temos o Espírito Santo do nosso lado. O Senhor me mostrou que há 5 áreas principais onde devemos focar nossas orações para libertar completamente nossos filhos. A primeira é a libertação de correntes espirituais. A segunda é a cura de feridas emocionais. A terceira é a proteção angelical diária. A quarta é a quebra de maldições de família. E a quinta é a ativação do propósito divino. Deixe-me te explicar cada uma com exemplos reais de milagres que eu vi com os meus próprios olhos. Primeiro, libertação de correntes espirituais. Isso significa orar de forma exata contra qualquer espírito maligno que esteja agindo na vida de nossos filhos. Pode ser espírito de rebeldia, de mentira, de perversão sexual, de vício, de violência, de depressão, de suicídio. Cada um precisa de uma oração específica. Há 2 meses, eu conheci Isabel, cujo filho de 16 anos tinha começado a ter comportamentos violentos inexplicáveis. O garoto era calmo e obediente, mas de repente começou a quebrar coisas em casa, a gritar com a mãe, a ter ataques de raiva incontroláveis. Os médicos não encontravam nada de errado. Quando eu orei por aquele jovem, o Espírito Santo me revelou que havia um espírito de ira agindo nele. Não era ele. Era uma entidade maligna que tinha encontrado uma brecha através de uma música que ele tinha ouvido. Eu guiei Isabel em uma oração específica. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu ato e expulso do meu filho todo espírito de ira, de violência e de destruição. Eu anulo toda a missão do inimigo sobre a mente e as emoções dele. Eu declaro que a paz de Cristo domina o coração dele. Eu coloco o sangue de Jesus sobre toda a brecha que o inimigo usou através da música, filmes, jogos ou qualquer outra influência maligna. Eu declaro que meu filho vive o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e autocontrole. Uma semana depois daquela oração, o garoto estava totalmente diferente. A raiva tinha desaparecido. Ele tinha voltado a ser o jovem calmo e respeitoso que sempre foi. Isabel me ligou, chocada. Irmã Caterine, é como se tivessem tirado um demônio da minha casa. E foi exatamente isso, minha querida. Um demônio tinha sido expulso através da oração específica de uma mãe que aprendeu a assumir a autoridade espiritual. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia.
Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. A segunda área é a cura de feridas emocionais. Muitos dos problemas de nossos filhos não são causados por demônios, mas por feridas profundas em seus corações. Rejeição, abandono, abuso, traição, palavras duras que alguém disse a eles. Essas feridas criam barreiras em suas mentes que os levam a comportamentos destrutivos. Eu conheço Patrícia, uma mãe cuja filha de 14 anos tinha se tornado promíscua depois que o pai as abandonou. A menina buscava amor em lugares errados porque tinha uma ferida profunda de abandono. Patrícia tentou conversar com ela, levá-la para aconselhamento, mas nada funcionava. Quando eu orei sobre essa situação, o Espírito Santo me mostrou que precisávamos orar pela cura do coração partido daquela jovem, não apenas pela mudança de comportamento, mas pela cura da ferida que causava aquele comportamento. Nós oramos assim: Pai de amor, eu venho diante de ti por esta filha preciosa que está ferida no fundo do seu coração. Cura o coração dela partido pelo abandono do pai. Restaure a capacidade dela de confiar e de amar de forma saudável. Mostre a ela sua identidade verdadeira como filha do Rei dos Reis. Preencha esse vazio no coração dela com o teu amor perfeito. Que ela sinta o teu abraço de pai preenchendo cada espaço que o pai dela deixou vazio. Liberte-a da necessidade de buscar amor em lugares errados, que ela encontre seu valor e sua dignidade em ti. 3 meses depois, aquela jovem tinha mudado completamente. Ela não só tinha parado com os comportamentos promíscuos, mas tinha começado a ajudar no ministério infantil da igreja. Ela me disse: Irmã Caterine, eu não me sinto mais vazia por dentro. Eu sinto como se Deus mesmo fosse meu pai. Terceiro, proteção angelical diária. Isso significa orar de forma exata para que Deus envie anjos para proteger nossos filhos em todos os lugares onde eles vão. Na escola, com os amigos, na rua, na internet, em todo lugar. Eu vi histórias incríveis de mães que oram pedindo proteção angelical para seus filhos, como Rosa, cujo filho de 12 anos estava indo para a escola quando uns homens tentaram sequestrá-lo. O menino depois contou para a mãe: Mãe, quando aqueles homens se aproximaram de mim, de repente apareceu um homem muito alto vestido de branco que os fez sair correndo. Mas quando eu virei para agradecer a ele, ele não estava mais lá. Rosa tinha orado fielmente todas as manhãs: Pai, envie teus anjos para cercarem meu filho, que eles vão na frente dele preparando o caminho, ao lado dele o protegendo e atrás dele o cobrindo. Que nenhum mal se aproxime dele, porque teus anjos acampam ao redor dos que te temem. Quarto, quebra de maldições de família. Muitos problemas que vemos em nossos filhos não começaram com eles. Vêm de padrões de pecado que têm agido em nossa família por gerações. Alcoolismo, infidelidade, violência, pobreza, doenças mentais, ocultismo. Esses padrões podem ser quebrados através da oração específica. Eu me lembro de Helena, cuja família tinha tido problemas com alcoolismo por 3 gerações. O filho dela, de 18 anos, tinha começado a beber sem controle, assim como o pai e o avô. Helena se sentia desesperada, vendo o mesmo padrão destrutivo se repetir. Eu ensinei a Helena a orar quebrando essa maldição. Pai Santo, em nome de Jesus, eu venho como representante da minha família para quebrar toda a maldição de alcoolismo que tenha passado de geração em geração. Eu anulo toda a missão hereditária do inimigo sobre meu filho. Eu declaro que ele é livre de todo o padrão destrutivo do passado. Eu ordeno que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó fluam sobre meu filho no lugar das maldições do passado. Que ele seja o primeiro homem da minha família a viver completamente livre deste vício. Helena orou essa oração por 6 meses. Um dia o filho dela chegou em casa e disse: Mãe, eu não quero mais beber. Quando eu bebo agora, eu sinto algo horrível, como se eu estivesse traindo algo sagrado dentro de mim. Aquele jovem nunca mais tocou em uma gota de álcool.
Agora ele é pastor e está ajudando outros jovens a se livrarem de vícios. E quinto, ativação do propósito divino. Não basta libertar nossos filhos do mal. Nós também devemos orar para que Deus ative o propósito e o destino divino deles. Cada criança que nasce tem uma missão específica no reino de Deus. Nossas orações podem acelerar o cumprimento dessa missão. Eu conheci Miriam, cujo filho de 20 anos parecia perdido na vida. Ele não tinha rumo, não estudava, não trabalhava, só vivia assistindo televisão e jogando. Miriam estava desesperada vendo o filho desperdiçar a vida. Eu ensinei a Miriam a orar pelo propósito divino do filho. Pai, tu conheces os planos que tens para meu filho, planos de bem e não de mal, para dar a ele futuro e esperança. Ative o propósito divino dele. Desperte nele a paixão por aquilo que tu chamaste a fazer. Abra portas sobrenaturais para que ele encontre o seu lugar no teu reino. Que ele sinta um fogo ardendo em seu coração para servir ao teu propósito. Conecte com as pessoas certas que o ajudem a cumprir o seu destino. 6 meses depois, aquele jovem tinha começado a estudar para ser missionário. Ele me disse: Irmã Caterine, algo mudou dentro de mim. De repente eu comecei a sentir uma paixão enorme por levar o evangelho para países distantes. Eu não consigo explicar de onde veio esse desejo, mas é como um fogo que não se apaga. Minha querida irmã, você está começando a entender o poder que você tem em suas mãos. Você se dá conta de que Deus te deu autoridade espiritual para mudar completamente a vida de seus filhos através da oração específica? Mas agora eu quero te levar ainda mais fundo. Eu quero te ensinar as orações exatas que você precisa fazer para cada situação específica, porque nem todas as orações são iguais. Cada problema exige uma chave espiritual diferente. Se seu filho está nas drogas, você não pode orar da mesma forma que se ele está rebelde. Se sua filha está deprimida, você não pode orar da mesma forma que se ela está na promiscuidade. Cada barreira espiritual precisa ser atacada com a estratégia certa. Deixe-me começar com uma das situações mais difíceis que as mães enfrentam hoje. Filhos que caíram em vícios, seja de drogas, álcool, pornografia, jogos, redes sociais. Os vícios são barreiras espirituais muito poderosas que exigem orações muito específicas. Quando você ora por um filho viciado, primeiro você precisa entender que o vício não é apenas um problema de força de vontade, é uma prisão espiritual real que mantém o garoto ou a garota em cativeiro. O espírito do vício é como uma corrente invisível que os mantém correndo atrás daquilo que os destrói. A oração que eu vou te dar agora já libertou centenas de jovens que pareciam casos perdidos. Mas você precisa orá-la com fé, com autoridade e com persistência, não apenas uma vez, mas todos os dias, até que você veja a libertação total. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono em nome poderoso de Jesus, pelo meu filho que está preso pelo espírito do vício. Eu declaro que o sangue de Cristo tem mais poder do que qualquer substância que esteja controlando a vida dele. Eu ato e expulso todo espírito de vício, de compulsão, de dependência química, de escravidão. Eu anulo toda a missão do inimigo sobre a mente e o corpo do meu filho. Eu ordeno que toda corrente espiritual que o mantém em cativeiro se rompa, agora mesmo em nome de Jesus. Eu declaro que o poder da ressurreição de Cristo flui através do sistema nervoso dele, pelo sangue dele, por cada célula de seu corpo, eliminando toda necessidade química artificial. Eu envio anjos guerreiros para cortarem toda conexão espiritual com traficantes, com ambientes de vício, com amizades destrutivas. Eu liberto o espírito de liberdade sobre meu filho, que ele sinta nojo e rejeição por tudo que antes o atraía, que ele experimente a plenitude sobrenatural do Espírito Santo preenchendo todo o vazio que a droga tentava preencher. Eu declaro que meu filho é livre, totalmente livre. Em nome de Jesus. Amém. Esta oração deve ser feita todos os dias, de preferência em jejum, até que você veja a mudança completa. E acredite, querida, você vai ver a mudança. Eu já vi jovens que estavam totalmente perdidos nas drogas mais pesadas que, depois que suas mães oraram assim de forma persistente, chegaram em casa um dia dizendo: Mãe, eu não quero mais isso. Eu não sinto mais necessidade. É como se algo tivesse mudado completamente dentro de mim. Agora, se a sua situação é um filho rebelde que se tornou desrespeitoso, desobediente, que te trata mal, que rejeita toda autoridade, você precisa de uma oração diferente. A rebeldia é um espírito específico que precisa ser amarrado e expulso. Pai Santo,
eu venho a ti pelo meu filho que está agindo em espírito de rebeldia. Em nome de Jesus, eu ato e expulso todo espírito de desobediência, de desrespeito, de coração duro, de arrogância, de rejeição à autoridade. Eu declaro que o coração de pedra do meu filho se torne um coração de carne. Que o Espírito Santo amoleça o coração dele e lhe dê um espírito humilde e dócil. Eu anulo toda influência de amizades rebeldes, de música rebelde, de qualquer coisa que esteja alimentando essa atitude. Eu ordeno que o temor de Deus venha sobre meu filho. Que ele se lembre dos ensinamentos que recebeu quando era pequeno. Que ele sinta a convicção do Espírito Santo quando me desrespeitar. Eu liberto anjos para que falem com ele em sonhos, para que o lembrem das consequências da desobediência. Eu declaro que meu filho virá me pedir perdão com lágrimas nos olhos, que ele reconhecerá seu erro e mudará completamente sua atitude. Em nome de Jesus, assim seja. Eu também vi muitas mães desesperadas por filhas que caíram na promiscuidade sexual. Este é outro tipo de corrente espiritual que exige uma estratégia de oração muito específica. Quando uma jovem se entrega sexualmente antes do casamento, ela não está apenas pecando, ela está abrindo portas espirituais que a ligam a cada pessoa com quem ela se deita. Pai da pureza, eu venho a ti pela minha filha que foi enganada pelo espírito da promiscuidade. Em nome de Jesus, eu quebro todo o laço de alma que se formou através de relações sexuais erradas. Eu corto toda ligação espiritual com cada homem que tocou o corpo dela. Eu liberto a alma dela de toda contaminação espiritual. Eu ato e expulso todo espírito de lascívia, de imoralidade, de busca por amor em lugares errados. Cura as feridas no coração dela que a levaram a buscar afirmação através do sexo. Restaure a autoestima e o valor próprio dela. Que ela entenda que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. Eu liberto o espírito de pureza sobre minha filha. Que ela sinta nojo por todo comportamento imoral. Que ela busque intimidade com Deus no lugar da intimidade carnal. Eu envio anjos para protegê-la de homens predadores e para guiá-la para relações santas. Eu declaro que minha filha anda em pureza e santidade em nome de Jesus. Amém. E para as mães que têm filhos em depressão, com pensamentos suicidas, que se machucam, que vivem em constante tristeza, há orações específicas que podem quebrar essas trevas de uma vez por todas. Pai de consolação, meu coração chora pelo meu filho que está mergulhado na depressão. Em nome de Jesus, eu ato e expulso todo espírito de depressão, de tristeza, de desespero, de pensamentos suicidas, de autodestruição. Eu anulo toda a missão do inimigo sobre a mente do meu filho. Eu declaro que a alegria do Senhor é a força dele, que a luz de Cristo dissipa toda a escuridão na mente dele. Eu liberto o óleo da alegria em vez do luto, o manto da alegria em vez do espírito angustiado. Cure toda a ferida emocional que esteja causando esta depressão. Restaure a esperança dele no futuro. Que ele veja o propósito pelo qual tu o trouxeste a esta terra. Eu envio anjos consoladores para que o cerquem com o amor do Pai. Eu declaro que meu filho se levanta da depressão como uma águia que voa alto, que ele experimente a paz sobrenatural de Deus, que excede todo o entendimento. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Minha preciosa irmã, enquanto eu te dou essas orações, eu sinto que o Espírito Santo está tocando seu coração. Pode ser que você tenha reconhecido seu filho ou sua filha em alguma dessas situações. Pode ser que, pela primeira vez em muito tempo, você sinta uma esperança verdadeira de que as coisas podem mudar. Eu quero que você saiba de algo. Não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir. Mas deixe-me te contar algo mais, minha querida. 3 anos atrás, eu conheci uma mãe chamada Dolores que tinha não apenas um, mas 3 filhos com problemas sérios ao mesmo tempo. O filho mais velho estava na cadeia por roubo, a filha do meio estava morando com um homem casado e o filho mais novo, de 15 anos, tinha entrado para uma gangue. Dolores veio me procurar completamente devastada. Irmã Caterine, ela me disse, com a voz embargada, eu sinto que Deus está me castigando. O que eu fiz de errado como mãe para que meus 3 filhos estivessem assim? E eu respondi algo que eu quero que você guarde no seu coração. Dolores, isso não é castigo de Deus, isso é ataque do inimigo contra a sua família. Mas hoje nós vamos contra-atacar. Eu ensinei a Dolores que, quando enfrentamos várias crises familiares ao mesmo tempo, não é por acaso, é uma estratégia planejada do inimigo para destruir o plano de Deus para essa família. Mas eu também a ensinei que,
quando oramos com a estratégia certa, podemos reverter completamente essa situação. Naquela noite, nós oramos por 3 horas, não orações gerais, mas orações específicas e direcionadas para cada filho e cada situação em particular. Para o filho na cadeia, nós oramos quebrando espíritos de roubo e desonestidade. Para a filha em adultério, nós oramos cortando laços de alma e libertando-a de espíritos de imoralidade. Para o filho na gangue, nós oramos expulsando espíritos de violência e rebeldia. 2 anos depois, os 3 filhos de Dolores estavam completamente restaurados. O mais velho tinha saído da cadeia e tinha seu próprio negócio cristão. A filha tinha terminado com um homem casado e tinha se casado com um pastor jovem. O mais novo tinha saído da gangue e estava liderando o grupo de jovens na igreja. Quando Dolores me contou tudo o que tinha acontecido, ela chorou, dizendo: Irmã Caterine, meus 3 filhos me dizem que sentem como se tivessem acordado de um pesadelo horrível. Eles dizem que não conseguem entender o que os mantinha tão cegos antes. Sabe o que tinha acontecido? Uma mãe tinha aprendido que a intercessão específica pode mudar destinos completos. Ela tinha aprendido que não importa o quão longe nossos filhos tenham caído, sempre há esperança quando nós sabemos como orar. Agora eu quero te falar sobre algo que muitas mães não entendem: a importância de orar pelos futuros parceiros de nossos filhos. Desde que nossos pequenos são bebês, nós devemos estar orando pelas pessoas com quem eles vão se casar um dia. Eu vi tantas tragédias que poderiam ter sido evitadas se as mães tivessem orado da forma correta pelos futuros casamentos de seus filhos. Divórcios dolorosos, casamentos com não crentes, uniões com pessoas abusivas. Tudo porque ninguém estava intercedendo pelo parceiro certo. Eu me lembro de Ana, uma mãe que começou a orar pela futura esposa de seu filho desde que o menino tinha 5 anos. Todos os dias, por 15 anos, Ana orou: Pai, onde quer que a futura esposa do meu filho esteja, abençoe-a, que ela cresça em santidade, em pureza, em reverência a Ti. Que os pais dela a criem bem. Que ela se mantenha virgem para meu filho. Que ela desenvolva um coração de serva e um espírito bondoso. Prepare-a para ser uma esposa devota e uma mãe excelente. E prepare o coração do meu filho para reconhecê-la quando a encontrar. Aos 20 anos, o filho dela conheceu uma jovem na igreja que era exatamente o que Ana tinha pedido em oração por 15 anos. Uma moça pura, piedosa, com um coração de serva, criada por pais cristãos que a tinham preparado para ser uma esposa excelente. Eles se casaram e agora têm o casamento mais bonito que eu já vi em anos. Ana me disse: Irmã Caterine, quando eu vi minha nora pela primeira vez, meu espírito testemunhou que ela era resposta às minhas orações. Era como se Deus estivesse preparando-a especialmente para meu filho durante todos esses anos. Essa é a diferença que a oração específica faz. Querida, quando oramos com um plano divino, Deus começa a trabalhar em lugares que nós nem conseguimos ver, preparando bênçãos que se manifestarão anos depois. Mas eu também tenho que te falar sobre algo muito sério. O que fazer quando você descobre que há influências de ocultismo atingindo a vida de seus filhos? Nesses tempos, nossos jovens estão mais expostos do que nunca à bruxaria, horóscopos, cartas de tarô, tábuas Ouija, música satânica, filmes de terror, jogos com conteúdo demoníaco. Muitas mães não se dão conta de que, quando seus filhos se expõem a essas coisas, eles estão abrindo portas espirituais para que demônios entrem em suas vidas. E uma vez que essas portas estão abertas, nós começamos a ver comportamentos estranhos, mudanças de personalidade, pesadelos, depressão inexplicável, rebeldia repentina. 6 meses atrás, eu conheci Cláudia, cuja filha de 13 anos tinha começado a praticar bruxaria depois de assistir a uns filmes sobre bruxas adolescentes. A menina tinha conseguido livros de feitiços, velas pretas, cartas de tarô. No começo, Cláudia achou que era apenas uma fase rebelde da adolescência, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Eram ouvidos ruídos à noite, as portas se abriam sozinhas, havia um cheiro estranho de enxofre, e a menina mudou totalmente. Ela se tornou agressiva, mentirosa e tinha pesadelos terríveis onde dizia que via demônios. Quando Cláudia veio me procurar, ela estava aterrorizada. Irmã Caterine, ela me disse, eu sinto que minha filha está possuída. Ela não é mais a mesma menina que eu criei. É como se algo maligno tivesse entrado nela. Eu expliquei a Cláudia que, de fato, a filha dela tinha aberto portas para o inimigo através da bruxaria, mas que essas portas podiam ser fechadas através da oração e do arrependimento. Primeiro,
Elas tinham que se desfazer de todos os objetos de ocultismo na casa. Depois, nós teríamos que orar especificamente para fechar todas as portas espirituais que tinham sido abertas. Naquela noite, nós fomos à casa de Cláudia, pegamos todas as coisas de bruxaria e as queimamos. Depois, oramos por 2 horas, expulsando toda a influência demoníaca e fechando cada porta espiritual. A oração foi assim: Pai Santo, em nome poderoso de Jesus, nós viemos para fechar toda a porta que tenha sido aberta para o inimigo através da prática de bruxaria. Nós expulsamos todo espírito de ocultismo, de adivinhação, de feitiçaria, de rebelião que tenha entrado através dessas práticas. Nós cortamos toda ligação espiritual com o reino das trevas. Nós quebramos todo pacto consciente ou inconsciente que tenha sido feito com demônios. Nós declaramos que esta casa e esta família pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos o sangue de Jesus sobre cada porta, cada janela, cada entrada desta casa. Nós enviamos anjos guerreiros para que expulsem toda entidade maligna que tenha entrado. Nós declaramos que esta menina é livre, totalmente livre. Em nome de Jesus. Imediatamente após a oração, houve uma mudança drástica na atmosfera da casa. A menina começou a chorar e pediu perdão por tudo que tinha feito. Ela me disse: Irmã Caterine, eu sinto como se eu tivesse acordado de um pesadelo horrível. Eu não consigo acreditar nas coisas que eu fiz. Desde aquela noite, a menina voltou a ser a moça calma e obediente que era antes. Ela nunca mais tocou em nada relacionado com ocultismo. Agora ela está no grupo de jovens da igreja e tem um testemunho poderoso de libertação. Minha querida irmã, se você suspeita que seu filho tenha sido exposto a influências de ocultismo, não leve isso de ânimo leve. Haja imediatamente. Desfaça-se de todo objeto suspeito em sua casa: livros de horóscopo, cartas de tarô, amuletos, música satânica, filmes de terror, jogos violentos. Depois, ore especificamente para fechar toda a porta espiritual que tenha sido aberta. E agora eu quero te ensinar algo que revolucionou minha forma de ver a intercessão pelos filhos: orar por situações específicas antes que elas aconteçam. Não espere que o problema apareça, mas vá na frente com oração para impedir os ataques do inimigo. Por exemplo, se seu filho vai começar a universidade, não espere para ver se ele vai cair em festas e libertinagem. Ore especificamente para que Deus o proteja de influências negativas na universidade. Se sua filha está entrando na adolescência, não espere para ver se ela vai se rebelar. Ore especificamente para que ela passe pela adolescência com sabedoria e bom senso. Eu conheci Mercedes, uma mãe que tinha um filho de 17 anos muito inteligente que tinha recebido uma bolsa integral para estudar em uma universidade secular muito famosa. Mercedes sabia que a universidade tinha fama de ser um ambiente muito liberal, onde muitos jovens cristãos perdiam a fé. Em vez de se preocupar, Mercedes decidiu orar preventivamente. 6 meses antes de o filho entrar na universidade, ela começou a orar todos os dias: Pai, meu filho vai entrar em um ambiente que pode ser hostil à fé cristã, mas eu ordeno que ele seja luz no meio da escuridão. Eu envio anjos para irem na frente dele e prepararem o caminho. Que ele encontre professores que respeitem a fé dele e colegas de quarto que sejam cristãos maduros. Que ele se conecte com um grupo cristão forte na universidade. Eu ato toda a estratégia do inimigo para afastá-lo de ti. Eu declaro que a fé dele se fortaleça em vez de enfraquecer. Que ele use a inteligência dele para a tua glória e que ele seja um testemunho para outros alunos. Quando o filho dela entrou na universidade, tudo o que Mercedes tinha orado aconteceu exatamente. Ele se conectou imediatamente com um grupo cristão muito forte. O colega de quarto dele era filho de pastores e vários de seus professores eram cristãos que o apoiaram em sua fé. 4 anos depois, ele se formou com honras e com uma fé mais forte do que nunca. Mercedes me disse: Irmã Caterine, meu filho me contou que durante toda a faculdade ele sentiu como se houvesse uma proteção invisível sobre ele. Ele diz que, enquanto outros alunos caíam nas drogas, álcool e promiscuidade, ele sentia algo que o protegia de tudo aquilo. Essa proteção invisível eram as orações específicas de uma mãe que se antecipou ao inimigo. Você percebe o poder que você tem, preciosa irmã? Você pode, literalmente, mudar o destino de seus filhos através da oração específica. Você pode protegê-los de perigos que nem sequer apareceram ainda. Você pode preparar bênçãos que se manifestarão anos no futuro.
Mas agora eu quero te falar sobre algo que me dói profundamente. Mães que perderam a esperança porque seus filhos estão longe de Deus há muitos anos. Mães que me dizem: Irmã Caterine, é tarde demais. Meu filho tem 30 anos e está completamente longe de Deus. Ele já formou a própria família sem Cristo. Não há mais nada a fazer. Ah, minha querida irmã, nunca é tarde demais para Deus fazer um milagre. Nunca. O mesmo Deus que salvou o ladrão na cruz pode salvar seu filho aos 30, 40 ou 50 anos. Deixe-me te contar sobre a Esperança, uma mãe de 70 anos cujo filho de 45 tinha estado longe de Deus por mais de 20 anos. Ele era ateu, zombava da fé da mãe e tinha criado os próprios filhos sem nenhum ensinamento cristão. Esperança tinha orado por ele por décadas, mas parecia que a cada ano ele se afastava mais. Quando eu conheci Esperança, ela estava desanimada. Ela me disse: Irmã Caterine, meu filho já é adulto, a mente dele já está formada, ele não vai mudar. Mas o Espírito Santo me impulsionou a dizer: Esperança, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos pode ressuscitar o coração espiritual do seu filho. Não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Eu ensinei a Esperança orações específicas para filhos adultos longe de Deus. Pai de misericórdia, meu filho está há muitos anos longe de ti, mas eu me apego à tua promessa de que nenhum dos meus filhos se perderá. Eu declaro que, embora ele te rejeite, tu não o rejeitas. Eu envio anjos para falarem com ele em sonhos, para colocarem pessoas cristãs em seu caminho, para lembrarem a ele as orações que ele ouviu quando era criança. Eu declaro que o Espírito Santo está trabalhando no coração dele, mesmo que ele não perceba. Que situações venham à vida dele que o façam lembrar de sua necessidade de ti. Eu ato toda a cegueira espiritual que o inimigo colocou sobre os olhos dele. Eu ordeno que ele tenha um encontro pessoal contigo que vai mudar a vida dele para sempre. Embora pareça impossível, eu acredito que meu filho vai voltar para ti com lágrimas de arrependimento. Em nome de Jesus, assim será. Esperança orou esta oração fielmente por um ano. Um dia ela me ligou chorando de alegria. Irmã Caterine, meu filho teve um acidente de carro, mas no momento do acidente ele viu uma luz e ouviu uma voz que disse que eu tinha estado orando por ele todos esses anos. Ele saiu do hospital e veio direto para minha casa para me pedir que orássemos juntos. Ele se reconciliou totalmente com Deus e com a família. Agora ele é pastor e tem um ministério poderoso de restauração familiar. Quando ele prega sobre a persistência na oração, ele sempre conta a história de sua mãe, que orou por ele por 25 anos sem desistir. Irmã Caterine, ela me disse, agora eu entendo que todas aquelas orações que pareciam perdidas estavam criando uma rede espiritual que finalmente pegou meu filho e o trouxe de volta para casa. Minha querida irmã, não desista. Não importa quanto tempo você tem orado, não importa se parece que nada está mudando. Suas orações estão agindo no mundo invisível, e quando chegar o tempo perfeito de Deus, você verá a manifestação de tudo o que tem pedido. O inimigo quer que você desanime exatamente quando você está mais perto do milagre. Ele sabe que, se você parar de orar agora, ele pode manter seu filho em cativeiro. Mas se você persistir, se você continuar acreditando, você verá a libertação que tem esperado. E eu quero te ensinar algo que revolucionou minha forma de orar: combinar a oração com atos proféticos. Um ato profético é algo físico que fazemos para mostrar nossa fé no que Deus vai fazer. Por exemplo, se seu filho está longe de Deus, você pode preparar um lugar especial na sua casa para quando ele voltar. Você pode arrumar o quarto dele, colocar lençóis novos, como se estivesse se preparando para o retorno espiritual dele. É uma forma de mostrar a Deus que você realmente acredita que seu filho vai voltar. Eu me lembro de Conceição, cuja filha tinha vivido em total rebeldia por 3 anos. Um dia, o Espírito Santo me impulsionou a dizer a ela para comprar um vestido branco bonito e pendurá-lo no armário da filha como um ato profético de que ela voltaria pura para o Senhor. Conceição achou a ideia estranha, mas obedeceu. Ela comprou o vestido mais bonito que podia e o pendurou no armário da filha rebelde. Todos os dias, quando ela via o vestido, ela orava: Pai, assim como este vestido está esperando a minha filha, a tua graça está esperando por ela. 6 meses depois, a filha de Conceição chegou em casa chorando, pedindo perdão por tudo que tinha feito. Quando ela entrou no quarto e viu o vestido branco, ela começou a chorar mais forte. Mãe, ela disse, por que você comprou este vestido?
Conceição explicou que tinha sido um ato de fé, acreditando que ela voltaria pura para o Senhor. A filha vestiu o vestido branco naquela mesma noite quando elas foram para a igreja e andou até o altar para entregar completamente a vida a Cristo. Agora, aquele vestido é um testemunho na casa delas do poder da fé combinada com atos proféticos. Os atos proféticos podem ser muitas coisas. Você pode escrever uma carta de gratidão a Deus pela libertação de seu filho e guardá-la até que aconteça. Você pode plantar uma árvore no seu jardim como um símbolo de que seu filho dará frutos para o reino de Deus. Você pode comprar um presente de formatura para seu filho que está nas drogas, acreditando que Deus vai libertá-lo e que ele terminará os estudos. O importante é que seja algo que represente sua fé no que Deus vai fazer, não no que está acontecendo agora. E deixe-me falar sobre algo muito importante: como lidar com as promessas que Deus te dá sobre seus filhos. Às vezes, em oração, o Espírito Santo vai te dar palavras específicas sobre o futuro de seus filhos. Pode ser através de um sonho, uma visão, uma palavra profética ou apenas uma certeza sobrenatural no seu coração. Quando Deus te dá uma promessa sobre seu filho, você precisa cuidar dessa promessa como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Não a compartilhe com qualquer pessoa, porque há gente que pode te desanimar ou te fazer duvidar. Guarde-a em seu coração e use-a como combustível para sua fé quando as coisas parecerem difíceis. 3 anos atrás, eu conheci Beatriz, cujo filho de 21 anos estava na cadeia por tráfico de drogas. Uma noite, Beatriz teve um sonho muito claro onde ela viu seu filho pregando de um púlpito e viu milhares de pessoas entregando a vida a Cristo através do testemunho dele. Quando Beatriz me contou o sonho, eu soube imediatamente que era uma promessa de Deus, mas eu disse a ela: Beatriz, guarde este sonho em seu coração. Não conte a qualquer pessoa, use-o para orar com fé, mas proteja-o. Durante os 2 anos em que o filho dela esteve na cadeia, Beatriz se agarrou a essa promessa. Quando outros diziam a ela que seu filho era um caso perdido, quando ela mesma desanimava ao ver as circunstâncias, ela se lembrava do sonho e renovava sua fé. O filho dela saiu da cadeia completamente transformado. Ele teve um encontro poderoso com Deus na prisão. Agora, ele está pregando há 1 ano e o testemunho dele tem levado centenas de jovens aos pés de Cristo. O sonho que Deus deu a Beatriz está se cumprindo exatamente como ela o viu. Quando Deus te der uma promessa sobre seu filho, agarre-a com todo o seu coração. Pode ser que leve tempo até que ela se cumpra, mas as promessas de Deus são seguras. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E agora eu quero te ensinar algo que pode mudar completamente a atmosfera de sua casa. Como criar um ambiente de oração e adoração que atrai a presença de Deus para seu lar. Quando a presença de Deus é forte em uma casa, os filhos sentem essa presença, mesmo que estejam rebeldes. Eu vi casos em que filhos totalmente longe de Deus chegam em casa e sentem algo diferente no ambiente. Eles sentem paz, sentem amor, sentem como se algo os estivesse abraçando. Essa é a presença de Deus que as mães deles cultivaram através da oração e da adoração. Eu conheci Remédios, cujo filho de 17 anos tinha sido muito rebelde e agressivo. Ele chegava em casa de mau humor, gritava, batia portas, criava uma atmosfera horrível na família. Um dia, Remédios decidiu mudar a atmosfera espiritual de sua casa. Ela começou a se levantar 1 hora mais cedo todas as manhãs para adorar e orar na sala de estar. Ela colocou música cristã suave no som durante todo o dia. Ela começou a caminhar por toda a casa orando e declarando versículos da Bíblia sobre as paredes. Em 2 semanas, a atmosfera da casa tinha mudado completamente. O filho rebelde dela começou a chegar em casa mais calmo. Um dia ele disse: Mãe, eu não sei o que aconteceu nesta casa, mas eu sinto algo diferente. Me dá paz estar aqui. Gradualmente, aquele garoto foi mudando. A presença de Deus na casa o estava transformando sem que ele percebesse. Agora ele é um jovem respeitoso e amoroso que ajuda a mãe e participa das atividades da igreja. Remédios me disse: Irmã Caterine, quando eu mudei a atmosfera espiritual da minha casa, meu filho mudou automaticamente. Era como se a presença de Deus estivesse fazendo o que minhas palavras não podiam fazer. Sua casa pode se tornar um santuário onde a presença de Deus seja tão forte que seus filhos a sintam, mesmo que seus corações estejam endurecidos. Dedique tempo para adorar em sua casa. Coloque música cristã. Ore caminhando por cada quarto. Declare versículos sobre sua família. E algo muito importante:
Envolva seus filhos mais novos na oração por seus irmãos mais velhos que estão com problemas. As crianças têm uma fé tão pura que suas orações são extremamente poderosas. Eu me lembro de uma família onde o filho mais velho, de 18 anos, estava nas drogas, e eles tinham uma menininha de 6. A mãe explicou para a pequena que o irmão estava doente do coração e precisava das orações dela. Toda noite, essa menininha orava com uma fé tão linda. Jesus, cura o coração do meu irmão, que ele não fique mais triste, que ele volte a brincar comigo como antes. As orações dela eram simples, mas cheias de fé pura. 3 meses depois, o irmão mais velho teve uma experiência sobrenatural enquanto estava na rua. Ele viu uma luz brilhante e ouviu a voz de sua irmãzinha orando por ele. Naquela mesma noite, ele chegou em casa chorando, pedindo ajuda para sair das drogas. Quando a família me contou o que tinha acontecido, a menininha disse: "Eu sabia que Jesus ia curar meu irmão porque eu pedia a ele todos os dias." A fé daquela criança tinha tocado o coração de Deus de uma forma poderosa. Não subestime o poder das orações de seus filhos mais novos. Ensine-os a orar por seus irmãos. Explique a eles, de forma apropriada para a idade, o que está acontecendo e os envolva na intercessão da família. E agora eu quero te falar sobre algo que me deixou muito animada ultimamente: como usar as redes sociais e a tecnologia para orar por nossos filhos. Nesses tempos modernos, nós podemos usar ferramentas que as mães de antes não tinham. Por exemplo, você pode criar grupos no WhatsApp com outras mães intercessoras para compartilhar pedidos de oração imediatos. Quando você vir que seu filho está passando por uma crise, você pode enviar uma mensagem para o grupo pedindo uma oração específica. Você pode configurar alarmes em seu celular para te lembrar de orar por seu filho em momentos específicos do dia. Você pode usar aplicativos da Bíblia para enviar versículos de encorajamento para seu filho, mesmo que ele esteja longe de Deus. Eu conheci uma mãe que tinha um filho em outra cidade que não queria falar com ela porque estava chateado com a família. Ela não podia ligar para ele, mas podia mandar mensagens de texto. Todos os dias, ela enviava um versículo da Bíblia com uma mensagem como: "Pensando em você hoje. Te amo, mãe." No começo, o jovem não respondia às mensagens, mas depois ele me contou que aqueles versículos diários foram como sementes que foram plantadas em seu coração. Um dia, quando ele estava passando por uma crise forte, ele se lembrou de um daqueles versículos que a mãe tinha enviado e isso levou a procurar a Deus. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a intercessão se a usarmos com sabedoria. Mas eu também quero te alertar sobre algo: não permita que as redes sociais se tornem uma fonte de desânimo. Às vezes, nós vemos no Facebook ou no Instagram outras famílias que parecem perfeitas e isso nos faz sentir que somos as únicas que temos problemas com nossos filhos. Isso é uma mentira do inimigo. Todas as famílias enfrentam desafios. A diferença está em quais famílias sabem como orar especificamente por seus filhos e quais não. Não se compare com o que você vê nas redes sociais. Foque no que Deus quer fazer em sua família especificamente. E deixe-me te ensinar algo lindo: como converter as datas especiais em oportunidades poderosas de intercessão. Os aniversários de seus filhos, o Ano Novo, as datas de formatura, os aniversários importantes podem se tornar momentos especiais para fazer orações proféticas sobre suas vidas. No aniversário de seu filho, em vez de apenas celebrar com bolo e presentes, dedique um tempo para orar pelo ano que virá na vida dele. Declare bênçãos específicas, quebre maldições que possam estar agindo e profetize sobre o futuro dele. Eu conheço uma mãe que, a cada ano, no aniversário de seu filho, convida outras mães intercessoras para fazerem uma hora de oração específica pelo novo ano de vida do garoto. Elas viram mudanças drásticas ano após ano como resultado dessas orações de aniversário. No Ano Novo, em vez de apenas fazer resoluções, dedique um tempo para interceder pelo que Deus quer fazer na vida de seus filhos. No ano que começa, peça ao Espírito Santo para te mostrar como orar especificamente por cada filho para o novo ano. As datas especiais têm um poder espiritual especial quando nós as dedicamos à intercessão. E algo mais que eu quero te ensinar: como reconhecer quando suas orações estão sendo atendidas, mesmo que você ainda não veja mudanças externas. Às vezes, Deus começa a agir no coração de nossos filhos muito antes de vermos mudanças no comportamento deles. Aprenda a reconhecer os sinais sutis. Quando seu filho te trata um pouco mais respeitosamente, quando ele pergunta sobre algo relacionado à família ou à igreja, quando ele para de fazer algo ruim, mesmo que ainda não tenha começado a fazer algo bom.
Esses são sinais de que o Espírito Santo está agindo. Comemore essas pequenas mudanças e as use como combustível para continuar orando com mais fé. Eu me lembro de uma mãe cujo filho tinha sido muito agressivo e rude por meses. Um dia o garoto chegou em casa e simplesmente não gritou como vinha fazendo. Ele não disse nada especialmente bom, ele apenas não foi agressivo. A mãe reconheceu isso como um sinal de que suas orações estavam sendo atendidas. Em vez de ignorar aquela pequena mudança, ela agradeceu a Deus especificamente por aquilo e continuou orando com mais fé. Gradualmente, mais pequenas mudanças foram aparecendo até que finalmente houve uma transformação completa. Mas tudo começou com o reconhecimento e a celebração dos primeiros sinais sutis de que Deus estava agindo. Fique alerta a esses sinais iniciais. Eles são como as primeiras gotas de chuva que anunciam a tempestade de bênçãos que virá. E agora eu quero te falar sobre algo que pode ser muito doloroso, mas muito importante. O que fazer quando outros membros da família não apoiam seus esforços de oração? Ou quando seu marido não concorda com a sua forma de lidar com a situação com os filhos? Às vezes, o marido acha que vocês devem ser mais duros, enquanto você sente que deve orar mais. Às vezes, outros familiares criticam o que você está fazendo e sugerem outras abordagens. Isso pode criar divisão e desânimo, mas eu quero que você saiba de algo. Quando Deus te deu a missão de interceder por seus filhos, essa missão vem com autoridade espiritual. Não permita que ninguém te desanime de orar. Você pode buscar um conselho sábio, mas não deixe que outros apaguem o fogo de intercessão que Deus colocou em seu coração. Eu conheci uma mãe cujo marido zombava dela porque ela orava tanto por seu filho viciado. Pare de perder tempo orando, ele dizia. O que esse garoto precisa é de umas palmadas, não de orações. Mas ela continuou orando fielmente, apesar da oposição do marido. Quando o filho finalmente foi liberto dos vícios, o marido teve que admitir que as orações de sua esposa tinham conseguido o que a dureza dele não tinha conseguido. Agora, ele também acredita no poder da intercessão. Mantenha-se firme na sua convicção de que a oração é a ferramenta mais poderosa que você tem como mãe. Outros podem não entender, mas você sabe o que Deus te mostrou. E deixe-me te ensinar algo sobre o tempo perfeito de Deus. Porque às vezes parece que nossas orações demoram a ser respondidas. Deus não age de acordo com nosso calendário humano. Ele vê a imagem completa da vida de nossos filhos e sabe exatamente quando é o momento perfeito para cada intervenção. Às vezes, se Deus agisse cedo demais, nosso filho não estaria pronto para receber a libertação. Às vezes, ele precisa passar por certas experiências que o humilhem e o preparem para valorizar a graça de Deus. Outras vezes, Deus está esperando que outras pessoas estejam em posição para ajudar nosso filho. Ele está preparando conselheiros, mentores, uma igreja, um marido ou uma esposa cristã, oportunidades de trabalho ou estudo que farão parte do plano de restauração. E, às vezes, Deus está usando o tempo de espera para nos preparar como mães, para nos ensinar paciência, para fortalecer nossa fé, para nos dar sabedoria sobre como lidar com a situação quando nosso filho finalmente mudar. Confie no tempo perfeito de Deus. Ele nunca chega tarde, mesmo que para nós pareça que ele está demorando demais. E eu quero te ensinar uma das orações mais poderosas que você pode fazer por seus filhos: orar por seu futuro casamento e por seus futuros filhos. Embora seus filhos sejam pequenos ainda ou estejam rebeldes agora, você pode estar orando pelas próximas gerações de sua família. Cada oração que você faz pelos futuros netos que nem nasceram ainda é um investimento no futuro espiritual de sua linhagem. Você pode estar quebrando maldições de família que afetariam os filhos de seus filhos. Pai Celestial, eu oro não apenas pelos meus filhos, mas pelos filhos de meus filhos. Eu declaro que minha linhagem familiar será uma linhagem de adoradores. Que cada nova geração ame mais a Ti do que a anterior. Que meus futuros netos cresçam em lares cristãos sólidos. Que meus filhos se casem com parceiros devotos que os ajudem a crescer espiritualmente. Eu declaro que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó fluem de geração em geração em minha família. Que minha descendência seja numerosa como as estrelas do céu e que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da minha linhagem. Essa visão de longo prazo vai te ajudar a perseverar em oração, mesmo quando as circunstâncias atuais parecerem difíceis. Você está orando não apenas pelo presente, mas por décadas de bênção futura. E agora eu quero te dar algo muito prático.
Um plano de oração diária específico que você pode seguir para orar de forma organizada por seus filhos. Ter um plano vai te ajudar a ser consistente e a cobrir todas as áreas importantes. Segunda-feira, ore pela salvação e pelo crescimento espiritual de seus filhos, pela relação pessoal deles com Jesus, para que leiam a Bíblia e tenham fome de Deus. Terça-feira, ore pela proteção física e espiritual, por proteção de acidentes, doenças, influências malignas, más amizades. Quarta-feira, ore por seu futuro acadêmico e profissional, por sabedoria para estudar, por favor com os professores, por oportunidades de trabalho e ministério. Quinta-feira, ore por seus relacionamentos familiares e de amizade, por respeito aos pais, por amizades saudáveis, por seu futuro casamento. Sexta-feira, ore pela libertação de qualquer corrente espiritual, por liberdade de vícios, depressão, rebeldia, medos, qualquer problema específico. Sábado, ore por seu propósito e destino divinos, para que eles descubram para que Deus os criou, para que cumpram sua missão na terra. Domingo, ore agradecendo a Deus pelo que Ele já está fazendo nas vidas deles, mesmo que você ainda não veja. Este plano vai te dar uma estrutura para cobrir todas as áreas importantes de forma organizada. Mas o mais importante de tudo, minha querida irmã, é que você nunca se esqueça que você tem autoridade espiritual sobre a vida de seus filhos. Não importa a idade deles. Não importa se eles são casados ou solteiros, se moram em sua casa ou longe. O laço espiritual entre uma mãe e seus filhos nunca se rompe. Deus te deu esses filhos para que você fosse a protetora espiritual deles por toda a vida. Essa é uma responsabilidade que nunca acaba, mas também é um privilégio incrível. Você tem acesso ao trono de Deus para interceder por eles 24 horas por dia. E eu quero que você saiba que cada lágrima que você derramou orando por seus filhos foi vista por Deus. Cada noite que você ficou acordada se preocupando com eles enquanto orava, Deus contou. Cada sacrifício que você fez como mãe intercessora está registrado no céu. Não pense que sua dor como mãe não tem propósito. Essas lágrimas são sementes que produzirão uma colheita de alegria quando você vir seus filhos totalmente restaurados e servindo ao Senhor. O profeta Jeremias diz: para sua voz do choro e os seus olhos das lágrimas, porque a recompensa para o seu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança também para o seu futuro, diz o Senhor, e os filhos voltarão para sua própria terra. Seus filhos vão voltar, eles vão voltar da terra do inimigo, onde os mantém cativos. Eles vão voltar para a casa do Pai. Eles vão voltar para os valores que você ensinou a eles quando eram pequenos. Eles vão voltar, minha querida. Eles vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão te agradecer por nunca ter desistido. Eles vão reconhecer que foram suas orações que os trouxeram de volta. Eles vão valorizar o preço que você pagou como mãe intercessora. Eu vi isso acontecer várias vezes. Filhos que pareciam perdidos para sempre, que voltam com lágrimas nos olhos, dizendo às suas mães: Mãe, obrigado por nunca parar de orar por mim. Agora eu entendo que foram as suas orações que me salvaram. Essas histórias serão sua recompensa por todos os anos de intercessão fiel. Mas enquanto você espera pela manifestação completa de suas orações, eu quero te ensinar como manter seu coração em paz. A intercessão pelos filhos pode ser emocionalmente exaustiva se não aprendermos a descansar na soberania de Deus. Aprenda a entregar seus filhos a Deus todos os dias. Depois de orar por eles, diga: Pai, eu entrego meus filhos a Ti. Eles estão em Tuas mãos, não nas minhas. Tu os amas mais do que eu os amo. Eu confio que Tu vais agir nas vidas deles conforme a Tua vontade perfeita. Essa entrega diária te dará paz sobrenatural. Isso não significa que você deve parar de orar, mas que você ora a partir de um lugar de confiança em vez de desespero. Também é importante que você cuide de sua própria saúde espiritual, emocional e física enquanto intercede por seus filhos. Você não pode dar o que não tem. Se você se esgotar totalmente, não conseguirá ser eficaz na intercessão. Dedique um tempo para sua própria comunhão com Deus. Não apenas para pedir pelos seus filhos, mas para adorar, para estudar a palavra, para receber dele. Mantenha relações saudáveis com amigas que te apoiem. Cuide de seu corpo com exercício e boa alimentação. Uma mãe saudável é uma intercessora mais eficaz. E deixe-me te lembrar de algo lindo: você não está sozinha nesta batalha. Há milhares de mães ao redor do mundo que estão orando por seus filhos ao mesmo tempo que você.
Existe uma irmandade invisível de mães intercessoras que estão lutando a mesma luta que você. Quando você se sentir desanimada, lembre-se de que em algum lugar do mundo há outra mãe acordando de madrugada para orar por seu filho, assim como você faz. Há outra mãe derramando lágrimas por um filho rebelde, assim como você derrama. Há outra mãe acreditando contra toda esperança que Deus fará um milagre, assim como você acredita. Elas estão todas conectadas no espírito, todas lutando a mesma batalha, todas esperando o mesmo tipo de milagre e todas verão a vitória. Porque o poder combinado das mães que oram é imparável. O inimigo pode resistir a muitas coisas, mas ele não pode resistir às orações unidas de mães que se recusam a desistir. E agora, minha preciosa irmã, eu quero fechar esta lição com uma oração específica que eu quero que você faça comigo agora mesmo. É uma oração que selará tudo o que nós falamos hoje e ativará o poder de Deus na vida de seus filhos de uma maneira nova. Coloque suas mãos sobre o seu coração e ore comigo. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono em nome poderoso de Jesus, com uma nova compreensão da minha autoridade espiritual como mãe. Eu reconheço que tu me deste meus filhos para que eu fosse a protetora espiritual deles por toda a vida. Eu aceito essa responsabilidade com alegria e determinação. Eu declaro que, de hoje em diante, eu vou orar por meus filhos com precisão espiritual, não com desespero, mas com autoridade. Eu vou usar as orações específicas que tu colocaste em meu coração para cada situação em particular. Eu ato todo espírito de desânimo que tentou me fazer acreditar que minhas orações não funcionam. Eu expulso toda a culpa e condenação que o inimigo usou para paralisar minha intercessão. Eu anulo toda mentira que me disse que é tarde demais para meus filhos. Eu declaro que meus filhos estão destinados à grandeza no teu reino, que cada um deles vai cumprir o propósito específico para o qual tu os criaste, que eles serão libertos de toda a corrente do inimigo e caminharão na plenitude do teu plano para suas vidas. Eu libero anjos guerreiros para que lutem por meus filhos no mundo espiritual. Eu envio o poder do teu Espírito Santo para que toque os corações deles onde quer que eles estejam. Eu declaro que eles terão encontros sobrenaturais contigo que vão mudar o rumo de suas vidas para sempre. Pai, eu uso a autoridade que tu me deste para ordenar que meus filhos são livres. Livres de vícios, livres de depressão, livres de rebeldia, livres de toda influência maligna. Eu declaro que eles caminham na luz do teu amor e no poder da tua graça. E enquanto eu espero pela manifestação completa dessas orações, eu escolho caminhar na fé, não no medo. Eu escolho descansar na tua soberania perfeita. Eu escolho celebrar cada pequeno sinal de que tu estás agindo. Obrigado, Pai, porque tu já estás atendendo esta oração. Obrigado porque a vitória já está garantida. Obrigado porque eu vou ver meus filhos totalmente restaurados e servindo no teu reino. Em nome poderoso de Jesus, assim seja e assim é. Amém. Minha querida irmã, eu sinto que algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Eu sinto que o Espírito Santo acabou de selar um pacto sagrado entre você e ele, um pacto de intercessão que produzirá frutos eternos na vida de seus filhos. De agora em diante, toda vez que você orar por eles, você se lembrará deste compromisso que acabou de fazer, e essa lembrança vai fortalecer sua fé e intensificar sua determinação. Você não vai orar da mesma forma que antes. Você vai orar como uma mulher que sabe quem ela é em Cristo, como uma mãe que entende sua autoridade espiritual, como uma intercessora que espera ver milagres. E esses milagres virão, minha querida, eles virão de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Eles virão no tempo perfeito de Deus, da forma perfeita de Deus, para a glória perfeita de Deus. Enquanto isso, mantenha-se firme na fé, mantenha-se constante na oração, mantenha-se conectada com esta comunidade de mães que estão acreditando com você. Lembre-se que você não está sozinha nesta batalha. Você tem o Espírito Santo como seu ajudador. Você tem a palavra de Deus como sua espada. Você tem a autoridade de Jesus como seu poder. E você tem milhares de mães intercessoras como suas companheiras de batalha. Com todo esse apoio espiritual, como você pode falhar? Como seus filhos podem permanecer em cativeiro? É impossível. A vitória está garantida. É apenas uma questão de tempo até que você veja a manifestação completa de tudo que nós declaramos hoje. E quando isso acontecer, você saberá, sem dúvida, que Deus escuta as orações das mães que se recusam a desistir. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele se deleita em usar mães comuns para fazer milagres extraordinários na vida de seus filhos. Você é uma dessas mães, minha preciosa irmã,
Uma mãe comum que foi ungida para fazer coisas extraordinárias através da oração. Agora, vá e faça. Vá e ore com a nova autoridade que você recebeu. Vá e declare liberdade sobre seus filhos. Vá e tome de volta o território espiritual que o inimigo tem ocupado em sua família. É o seu tempo, é o seu momento, é a sua vitória. E lembre-se sempre, se você apenas crer, você verá a glória de Deus se manifestar na vida de cada um de seus filhos. Não é meu poder, é o poder do Espírito Santo agindo através das orações específicas de uma mãe que crê. Vá em paz, minha querida. Vá em fé, vá em vitória. Seus filhos serão livres, completamente livres em nome poderoso de Jesus. Assim seja e assim é. Amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.